Saudações, amigos galácticos, tudo bem com vocês? Eu sou o Gui Brasílio e esse é o Coliseu Galáctico, seu canal do entretenimento zodiacal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Copa do Zodíaco. E aí, pessoal, vocês estão com saudade da Copa? Eu tô, né? A Copa aí acontece a cada 4 anos, é um evento bem nostálgico, né? É uma Copa onde a gente teve alguns cavaleiros jogando aí por suas seleções, né? Nós tivemos lá Xhaka jogando pela Suíça, Doku jogando pela Bélgica, e é claro, ele que foi a sensação dessa Copa, né? Nosso guerreiro viking Haaland de Merak, jogando pela Noruega. Noruega que mesmo eliminando o Brasil, né, precocemente aí na Copa, uma Copa que foi mais longa, com mais jogos, mais seleções, e a gente teve uma fase nova, né? A Noruega foi a responsável por eliminar o Brasil, mas isso não fez a gente deixar de gostar do Haaland, né, que é um grande jogador aí. Eu, no meu caso, virei fã do cara. E também, quando chega a época de Copa, a gente lembra lá das famosas figurinhas, né, os álbuns de figurinha, todo lugar que a gente vai, um monte de gente, crianças e adultos trocando aí suas figurinhas para completar seus álbuns, né? Eu não colecionei essas figurinhas, confesso que eu nunca fiz a coleção desses álbuns, já coleciono outras coisas aqui em casa, né? Principalmente cavaleiros, então eu não entro muito nessa onda. Mas quem sabe no futuro, né, com a minha filha pequenininha aí agora, no dia que ela estiver na escola, ali quando os amiguinhos começam a colecionar essas coisas também, às vezes a criançada quer ir no embalo, né? Então, vamos deixar até lá. Mas o álbum que eu gostaria realmente de completar eram aqueles álbuns de figurinha dos cavaleiros, vocês lembram? A nova fase das balas Zung Cavaleiros do Zodíaco está trazendo novas emoções. Agora, além das figurinhas autoadesivas, você pode colecionar os sensacionais pôsteres dos seus heróis preferidos. São 5 modelos diferentes, totalmente coloridos, para você escolher a cada 20 balas compradas e continuar colando suas figurinhas. Zung, a bala dos Cavaleiros do Zodíaco, em nova fase. Qualidade Free Gels. Tinha aquele das balas Zung, né, que eram umas figurinhas mais compridinhas assim, e tinha aquele também, que eram umas figurinhas já mais quadradinhas, né, umas figurinhas bonitas. Naquela época eu também não tive esses álbuns, mas eram muito legais. E nessa Copa, pessoal, a gente fez uma brincadeira aqui, eu e meus amigos, né, nós pegamos um bloquis, né, da Galaxy Version, dentre os que a gente tem disponível aqui na nossa lojinha, e fizemos uma brincadeira aqui do pessoal para ver quem que ia ganhar o prêmio no final da Copa, né? Então nessa Copa foram 48 seleções, né? Geralmente eram 32, e dessas 48 seleções, 26 eram seleções que possuíam personagens dentro da obra dos Cavaleiros com países representantes, né? Então, ou era o país que o personagem nasceu, ou o país que ele foi treinado, né? E para isso, para completar essa lista, a gente teve que pegar aí não só personagens do clássico, a maioria foi do clássico, né? Mas alguns personagens de outras obras também, como Lost Canvas, né? E Sensei Omega também. E nós sorteamos, né, essas seleções entre 8 participantes. Então, das 26, 24 foram escolhidas, né? 2 ficaram de fora, que foram a África do Sul e a Nova Zelândia, né? Então foi o Flejas de Laacon e o Moses de Baleia, ficaram de fora, né? Ninguém dos participantes dessa brincadeira ficou com esses 2 personagens. O restante a gente sorteou ali, só que para ficar um pouco mais equilibrado, antes da Copa a gente pegou lá a tabela da FIFA, né? O ranking das melhores seleções, escolhemos as 8 principais e distribuímos pelo menos uma de cada delas para cada um dos participantes, para que todo mundo pudesse ter chance aí, né, de chegar até o final pelo menos. E as demais seleções a gente foi distribuindo ali, a gente até fez um vídeo, eu fazendo essa distribuição das seleções, né, sorteando ali e encaixando na tabela, né, para cada participante que estava ali.
fazendo uma alusão àquele episódio que o Tatsumi reúne lá os menininhos, né, da Fundação Graal para fazer o sorteio e ver quem que ia treinar em cada local aí para se tornar um cavaleiro, né? Tem um trechinho do vídeo aí para vocês. Boa noite, senhores aspirantes a cavaleiros. Vocês foram convocados aqui para o sorteio das seleções da Copa 2026. E você, menininha, vai para a Ilha da Rainha da Morte. Não vai não. É o inferno na Terra. Quem vai para lá nunca volta. Então, depois que foi definido, né, a seleção que seria para cada jogador, ou as 3 seleções, né, que iriam para cada jogador, então ficou definido que aquela que avançasse mais durante a competição, a pessoa venceria o prêmio final, né? É lógico que se ninguém conseguisse chegar até a final, a gente iria avaliar ali as estatísticas de jogo, né? Então, por exemplo, em termos de desempate, a seleção que fez mais gols, né? Ou que venceu mais jogos, ou que tomou mais cartões e por aí vai. Igual é realmente na competição de futebol, né? Então, aqui a gente está falando de cavaleiros e de futebol. Então, ao longo desses 104 jogos, 36 confrontos entre personagens e cavaleiros ocorreram, né? Então, por exemplo, se um personagem enfrentasse uma seleção que não possuía personagem, a gente não considerou como um confronto, né? Então era só quando um personagem enfrentava outro personagem. Então dos 104 jogos no total da competição, 36 foram desse jeito, né? Alguns jogos eram só entre seleções que não tinham personagens, né? E alguns entre uma seleção que tinha um personagem e uma seleção que não tinha. Então a gente não considerou esses jogos. Mas nessa Copa teve muito soldado raso aí, né? Essas seleções que não tinham personagens definidos, que deram trabalho, né? Como, por exemplo, Marrocos e o Egito, que avançaram bastante na competição, né? Então a gente pode considerar que eles são aí o Jaque e o Cassius, né? E se você é fã de cavaleiro, mas não gosta muito de futebol e ficou meio por fora dessa Copa aí, então aqui vai o nosso resumão de tudo que aconteceu nessa Copa. Então vamos lá, acompanhe aqui com a gente. Bom, na primeira fase, a abertura da Copa, né, nós tivemos lá Dio de Mosca e Flechas de Laacon. Então foi México versus África do Sul, onde o México ganhou de 2-0. Depois nós tivemos a Austrália com Mil de Papillon versus Turquia, que nós colocamos como representante o Andrômeda Negro. E a Austrália venceu por 2-0. Holanda versus Japão, então nós colocamos aqui o Vermeer de Griffon versus o Seiya de Pegasus. É claro que em alguns países a gente possuía lá vários representantes, né, dentro da série de Cavaleiros. Eu escolhi o que eu gosto mais, né, o personagem, em termos de desempate, aí, foi o personagem que eu gosto mais, então não teve muito uma lógica aí, né. E é claro, no Japão tinha que ser o nosso protagonista, né, o Seiya. Então a Holanda venceu o Japão, empatou com o Japão, né, por 2-2. Depois nós tivemos Bélgica contra Egito, também um empate, 1-1, né, onde tivemos Silfrid de Basilisco enfrentando o Faraó de Esfinge. Um duelo de espectros aí, né. E aí nós tivemos Iraque versus Noruega. Noruega meteu 4-1, né, no Iraque. Então nós tivemos lá Babel de Centauro contra o Lune de Balrog, ou Lune de Balron, como alguns conhecem por aí. E aí nós tivemos a Argentina enfrentando a Argélia. Então foi um duelo entre Albior de Cefeu e Jabu de Unicórnio. E a Argentina colocou lá 3-0, né? E aí depois a gente já começou a fase de grupos 2. Então tivemos México ganhando da Coreia do Sul, né? 1-0. Dio de Mosca versus Yato de Unicórnio. Depois tivemos Estados Unidos vencendo a Austrália por 2-0. Então, Harbinger de Touro versus Mil de Papillon. Holanda vencendo de 5-1 da Suécia. Então, Vermeer de Griffon para cima do Afrodite de Peixes aí. A Espanha, 4-0 na Arábia Saudita, né? Então, Shura de Capricórnio versus Algol de Perseu. E aí, Nova Zelândia versus Egito. Então,
Moses de Baleia versus Faraó de Esfinge. O Egito ganhou de 3-1. A Argentina novamente versus a Áustria. Então foi um duelo aí entre Albior de Cefeu e Sorrento de Cirene. 2-0 para a Argentina. França versus Iraque. Então Camus de Aquário versus Babel de Centauro. 3-0 para a França. A França que era a grande favorita aí dessa Copa, né? E aí tivemos aqui o primeiro confronto do nosso representante, né? Escócia versus Brasil. Então, Jamian de Corvo versus Aldebaran de Touro. E a gente meteu 3-0 neles lá. E aí a gente achou que o Hexa vinha. E aí depois, aqui já estamos na fase 3 de grupos, né? Terceira rodada. Começou nesse jogo com o Brasil. E aí nós tivemos África do Sul versus Coreia do Sul. Então, Fledges de Laacon versus Yato de Unicórnio. A África do Sul ganhou por 1-0. O Japão empatou com a Suécia. Então, Ceia de Pegasus empatando aí com a Afrodite de Peixes, né? 1-1. Turquia versus Estados Unidos. A Turquia venceu por 3-2, né? Andrômeda Negro para cima do Harbinger de Touro. E aí nós tivemos Noruega versus França. Isso que a gente achou que seria um grande jogo, hein? E o Haaland já tinha cantado a bola, já falando que eles iam perder para a França antes do jogo. E aí o Camus de Aquário versus Nuno de Baurog, né? Foi 4-1 para a França. O Haaland nem jogou nesse jogo. E eu, na expectativa de ver ele jogando, ele não jogou. Daí nós tivemos Nova Zelândia versus Bélgica. Então Moses de Baleia versus Silfo de Basilisco. 5-1 para a Bélgica. E Argélia versus Áustria. Jabu de Unicórnio versus Sorrento de Cirene. Teve um empate aqui, 3-3. E aqui a gente encerra a fase de grupos, né? E aí a partir daqui é que começa realmente a Copa, né? Então, mata-mata começando lá no que eles chamaram de segunda fase, né? O 16 avos. Enfim. E aí a gente teve África do Sul versus Canadá. Então, Flechas de Laacon versus Baia de Cavalo Marinho. E o Canadá venceu por 1-0. E aí nós tivemos o único confronto que realmente acontece no anime, né? Que todo mundo queria ver, porque o pessoal fez aquela comparação lá com o anime, né, dos Super Campeões, Capitão Tsubasa, e o Brasil enfrentando o Japão. E o Brasil venceu o Japão por 2-1. Então o Aldebaran para cima do Seiya, né? Não foi igual ao anime, né? O Cavaleiro de Ouro venceu. O Seiya não cortou o chifre do Aldebaran dessa vez. E aí a gente pensou assim, agora vem o Hexa. E depois nós tivemos França versus Suécia. A França eliminou, né? Então Camus de Aquário venceu a Afrodite de Peixes por 3-0. E aí a Espanha para cima da Áustria. Então Shura de Capricórnio para cima do Sorrento de Cirene, 3-0 também. E a Austrália empatou com o Egito, né, no tempo normal. Então Nil de Papillon versus Faraó de Esfinge. Mas o Egito acabou passando. E assim a gente encerra aí essa segunda fase, né, da Copa, primeira fase do mata-mata. E começando as oitavas, aí o primeiro confronto já foi o nosso derradeiro, né? Brasil versus Noruega. Aldebaran de Touro versus Nuno de Baurog. Se fosse o Cano, tinha vencido, né? Só com o dedo. E aí, então a gente perdeu lá para a Noruega, 2-1. E fomos eliminados. Pessoal, o Hexa não veio. Depois nós tivemos México versus Inglaterra. Então, Dio de Mosca versus Radamantes de Wyvern. E a Inglaterra venceu o México por 3-2. Depois tivemos Portugal versus Espanha. Aquele que a gente também, um jogo bem aguardado, né? Um duelo ali de europeus. E a Espanha venceu Portugal por 1-0. Então, Shura de Capricórnio eliminou Casa de Linares, né? Nosso Cristiano Ronaldo aí, nosso robozão, foi embora para casa e infelizmente não venceu uma Copa, né? Eu tava torcendo para ele. Depois tivemos Bélgica versus Estados Unidos e a Bélgica acordou, né, pessoal? Nesse jogo, a Bélgica venceu os Estados Unidos por 4-1. Então, Silfo de Basilisco para cima do Harbinger de Touro. E aí nós tivemos Argentina versus Egito. Então, Albior de Cefeu versus Faraó de Esfinge. E a Argentina venceu por 3-2. Nesse jogo aqui, eu acho que meteram a mão no Egito, hein? Mas, tudo bem. E o Albior provando aí que realmente tem o poder de um Cavaleiro de Ouro, né? Depois tivemos, agora já pelas quartas de final, Espanha
e Bélgica. Então, Shura de Capricórnio versus Sylphid de Basilisco. E a Espanha venceu por 2-1. Depois, Inglaterra e Noruega, esse que foi um jogaço também. E a Inglaterra venceu a Noruega por 2-1. Então, Radamantes de Wyvern para cima do Lune de Baltimore. Um dos 3 juízes venceu ali, né? O Lune tá abaixo. Mesmo a gente torcendo bastante ali, mesmo a Noruega tendo eliminando o Brasil, eu torci para a Noruega. Mas a Inglaterra foi bem superior, né? E aí chegamos às semifinais. Então tivemos França versus Espanha. Então, Shura de Capricórnio, eliminando os favoritos aí, né? Contra tudo e contra todos. Eu duvido que vocês acreditavam que a Espanha ia ganhar essa Copa, pessoal. Então, os franceses perderam para a Espanha, né? Shura venceu Camus de Aquário. Duelo de vizinhos, tanto no santuário quanto geograficamente, né? E aí, a Argentina venceu a Inglaterra por 2-1. Então, Albior de Cefeu venceu um dos 3 juízes em Radamantes e Wyvern. E aí a gente teve aquele jogo que talvez nem precisa acontecer, né, pessoal? Aquele jogo que o pessoal vai para ganhar ali uma graninha, né? Terceiro lugar disputado entre Inglaterra e França. E, meus amigos, esse jogo teve 10 gols, né? Então foi 6-4 para a Inglaterra. Então, Radamantes venceu Camus de Aquário. E a grande final, né? Então, a Argentina, aos trancos e barrancos, chegou lá e a Espanha levou, né, pessoal? Então, a Espanha venceu por 1-0 e Shura de Capricórnio com sua Excalibur derrotou ali Albior de Cefeu, o mestre de Shun de Andrômeda. E o Messi já fez bastante, né, pessoal? Já ganhou bastante coisa, é um ídolo, mas agora acabou essa fase dele, né? E a Espanha, grande campeã aí. Eu assisti o jogo, foi um jogaço, a Espanha jogou muito e venceu por 1-0, então a Espanha é bicampeã. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês gostaram da Espanha sendo campeã esse ano? Eu gostei, né? Achei bem legal. Mandamos a Argentina para casa, a Argentina não venceu a Copa e a gente deixa eles um pouquinho mais longe aí de se igualar a gente em número de títulos, né? O brasileiro, isso é uma maravilha. Bom, esse é o nosso vídeo, pessoal. Então, quem ganhou lá o nosso torneio aqui entre amigos, né? Foi o nosso querido Nando, que foi sorteado com a Espanha. Tá a fotinho aí dele com o seu prêmio, né? Troféu da Copa. E vocês fizeram alguma brincadeira assim durante a Copa? O pessoal geralmente sempre faz bolão, né? Vocês ganharam alguma coisa com essa Copa? Então deixa aí nos comentários. Curtem, comentem, compartilhem se vocês gostaram desse jogo. Desse vídeo, né? E até o próximo vídeo, pessoal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal. É tão fácil que vocês não precisam nem me dar uma pressão de ter perdido um pênalti, né? Que eliminou a sua seleção. Então lembrem-se sempre. Excalibur está dentro de você.